Olá, como vocês estão? Espero que estejam muitíssimamente bem. Um feliz, extraordinário 2022 a todos! Este é o primeiro vídeo do canal deste ano de 2022. Desde já, eu espero que vocês tenham realmente um extraordinário ano que está começando agora. E para quem está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Juliana Thomas e esta é a Oficina de Gente. Este é um canal que abrange várias áreas da vida. Por isso é a Oficina de Gente, nós temos ferramentas para várias áreas da tua vida. E para a gente começar esse ano de 2022 com todo o gás, com muita superação, eu trago este livro para vocês, é um presente. É um livro muito antigo, chamado Fernão Capelo Gaivota. Esse é um livro de Richard Bach, da década de 70. E ele é uma metáfora, é uma história do Fernão Capelo Gaivota. O meu primeiro contato com esse livro foi no colégio. Eu estudava no colégio de freiras e eu tive como uma das minhas lições de casa era ler esse livro. Depois eu perdi o contato com o livro e eu voltei a ter esse contato no meu curso de coaching. Sim, ele é usado no processo de coaching para certos clientes, é claro, de acordo com a necessidade de cada um. Eu quero muito compartilhar com vocês, não sei se vocês já ouviram falar do Fernão Capelo Gaivota, se vocês já leram. Ele é um livro fino e eu vou dividi-lo em 3 partes. Eu vou ler o livro para vocês. Vai ficar somente a minha voz e algumas imagens. E se vocês preferirem, que eu acho que é muito legal, é um baita de exercício, enquanto vocês estiverem escutando, vai ser um audiobook, enquanto vocês estiverem escutando o Fernão Capelo Gaivota, podem fechar os olhos, porque é uma história que pode ser imaginada. Apesar de eu passar algumas imagens, eu acho que é importante vocês imaginarem as cenas e meditarem nessa história, nessa linda história de superação de Fernão Capelo Gaivota. Eu espero que vocês curtam, deixem nos comentários, após cada parte, o que vocês estão achando. Vocês já podem deixar algumas decisões a tomar e algum aprendizado, que sim, isso é bom para a mente, isso te ajuda a tomar decisões para que esse teu ano seja realmente extraordinário. Eu vou ler a contracapa e depois ficará somente a minha voz. Um hino à liberdade. Para as pessoas que inventaram as suas próprias leis, quando sabem ter razão. Para as que têm um prazer especial em fazer coisas bem feitas, nem que seja só para elas. Para as que sabem que a vida é algo mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Fernão Capelo Gaivota. É uma história com sentido. Para todas as outras, ela será na mesma uma aventura sobre a liberdade e o voo para além de limites provisórios. Um extraordinário 2022 a todos. Fiquem com a história. A história de Fernão Capelo Gaivota. Richard Bach. Ao verdadeiro Fernão Capelo Gaivota que vive em todos nós. Primeira parte. Era de manhã e o novo sol cintilava nas rugas de um mar calmo. A 2 quilômetros da costa, um barco de pesca acariciava a água. Subitamente, os gritos do bando da alimentação relampejaram no ar e despertaram um bando de 1000 gaivotas, que se lançou precipitadamente na luta pelos pedacinhos de comida. Amanhecia um novo dia de trabalho, mas lá ao fundo, sozinho, longe do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota treinava. A 30 metros da superfície azul brilhante, baixou os seus pés com membranas, levantou o bico e tentou a todo custo manter suas asas numa dolorosa curva. A curva fazia com que voasse devagar, e então sua velocidade diminuiu, até que o vento não fosse mais que um ligeiro sopro, e o oceano como que tivesse parado abaixo dele. Cerrou os olhos para se concentrar melhor, susteve a respiração e forçou. Só mais 1 centímetro de curva, mas as penas levantaram-se em turbilhão, atrapalhou-se e caiu. Como se sabe, as gaivotas nunca se atrapalham, nunca caem. Atrapalhar-se no ar é para elas desgraça e desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota, sem se envergonhar, abrindo outra vez as asas naquela trêmula e difícil curva, parando e atrapalhando-se outra vez. Não era um pássaro vulgar.
A maior parte das gaivotas não se preocupa em aprender mais do que os simples fatos do voo, como ir da costa à comida e voltar. Para a maioria, o importante não é voar, mas comer. Para esta gaivota, contudo, o importante não era comer, mas voar. Antes de tudo mais, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Esta maneira de pensar não o popularizava entre os outros pássaros, como veio a descobrir. Até os próprios pais se sentiam desanimados ao vê-lo passar dias inteiros fazendo centenas de voos rasantes, sozinho. Ele não sabia por que, por exemplo, quando voava sobre a água a uma altitude menor que a metade do comprimento das suas asas abertas, podia manter-se no ar mais tempo, com menos esforço. Esses voos rasantes não terminavam com a habitual amarragem de pés hirtos que feriam a água. Ele amarrava de mansinho, os pés apertados contra o corpo, deixando apenas um rastro borbulhante. Quando começou a treinar as aterragens deslizantes na praia e a contar em passos o comprimento do rastro na areia, os pais começaram a ficar deveras desanimados. "Por que, Fernão? Por quê?" perguntava-lhe a mãe. "Por que é que lhe custa tanto ser como o resto do bando? Por que você não deixa os voos baixos para os pelicanos, para o albatroz? Por que não come? Filho, você está aqui só pena e osso." "Não me importo de estar pena e osso, mãe. Eu só quero saber o que posso fazer no ar e o que eu não posso, é tudo. Só quero saber isso." "Escute, Fernão", disse-lhe o pai com bondade. "O inverno não está longe. Haverá poucos barcos e o peixe da superfície irá para as zonas mais profundas. Se você tem necessidade de estudar, então estude o alimento e como consegui-lo. Esta história dos voos está muito certa, mas você tem de pensar que não pode comer um voo rasante. Não esqueça que a razão por que você voa é comer." Fernão baixou a cabeça, obediente. Nos dias seguintes, tentou comportar-se como as outras gaivotas. Tentou de fato, gritando e lutando como o resto do bando, em volta dos pontões e dos barcos de pesca, mergulhando sobre restos de peixe e de pão, mas não conseguiu. "Não faz sentido", pensava ele, largando deliberadamente uma anchova suculenta, que lhe custara bastante a ganhar, aos pés de uma velha gaivota esfomeada que o acossava. "Não faz sentido. Eu podia ganhar todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanto que aprender." Não tardou muito que Fernão Gaivota voltasse a pairar no céu, sozinho, longínquo, esfomeado, feliz, aprendendo. O tema era velocidade. Ao cabo de uma semana de prática, conseguira aprender mais sobre velocidade do que a gaivota viva mais rápida. A 300 metros de altura, batendo as asas com toda a força de que era capaz, lançou-se numa vertiginosa picada direta às ondas e aprendeu por que razão as gaivotas não fazem vertiginosos mergulhos picados. Em escassos 6 segundos, passou a mover-se a 120 km por hora, velocidade que desequilibra a asa no arranque para a subida. Vez após vez sucedeu o mesmo. Por mais cuidadoso que fosse, trabalhando até o limite da sua capacidade, perdia o controle em alta velocidade. Subir a 300 metros, dando primeiro tudo em frente, depois dobrar o corpo e cair em mergulho vertical. Mas sempre que tentava subir outra vez, a asa esquerda atrapalhava-se e fazia-o rolar violentamente para a esquerda. Ao tentar recuperar, era a asa direita que se atrapalhava, e então tremeleava como as chamas, num selvático movimento desordenado de parafuso, girando para a direita. Não conseguia ser suficientemente cuidadoso naquele arranque. 10 vezes tentou e 10 vezes alcançou os 120 km por hora, acabando sempre numa agitada massa de penas descontroladas que ia esmagar-se na água. A chave, pensou por fim, deve estar em manter as asas paradas nas grandes velocidades, batê-las até chegar aos 120 e depois pará-las. Tentou outra vez, a 600 metros, lançou-se no mergulho com o bico espetado, as asas bem abertas e firmes, a partir do momento em que ultrapassou os 120 km por hora. Precisou de uma força tremenda, mas deu resultado. Em
10 segundos transformou-se numa mancha no céu a 130 km por hora. Fernão acabava de estabelecer um recorde mundial de velocidade para gaivotas. Mas a vitória durou pouco. No instante que tentou a horizontal, no instante que modificou o ângulo das asas, projetou-se outra vez naquele terrível desastre descontrolado e, a 130 km, foi como se tivesse sido atingido por dinamite. Fernão Gaivota explodiu a meia altura e esmagou-se num mar duro como um tijolo. Quando voltou a si, a noite já era velha. Flutuava a superfície negra do oceano, encharcado em luar. As asas eram enormes, esfarrapadas, barras de chumbo, mas o fracasso pesava-lhe ainda mais nas costas. Desfalecido, desejou que o peso fosse bastante para o arrastar docemente até o fundo e acabar com tudo. Ao afundar-se na água, uma estranha voz cavernosa soou dentro dele. Não há nada a fazer, sou uma gaivota, a minha natureza limita-me. Se estivesse destinado a aprender tanto acerca do voo, teria mapas em vez de miolos. Se estivesse destinado a voar a altas velocidades, teria asas curtas como o falcão, viveria de ratos em vez de peixes. O meu pai tem razão, devo esquecer essa loucura. Devo regressar ao seio do bando e contentar-me com o que sou, uma pobre e limitada gaivota. A voz sumiu-se e Fernão acordou. Uma gaivota passa a noite em terra. A partir desse momento, jurou tornar-se uma gaivota normal. Seriam todos felizes. Morto de cansaço, arrancou-se da água densa e voou para a terra, grato pelo que aprendera, a forma de poupar trabalho voando a baixa altitude. Mas não, pensou, o que eu era acabou-se. Acabou-se tudo o que aprendi. Sou uma gaivota como outra qualquer e voarei como uma delas. Assim, subiu dolorosamente a 30 metros e bateu as asas com mais força, apressando-se a chegar à terra. Sentiu-se melhor depois da decisão de ser apenas mais um dos do bando. Daí em diante não haveria mais laços a prendê-lo à força que o levara a aprender. Não haveria mais desafios, nem mais fracassos. E era bom deixar de pensar e voar no escuro em direção às luzes da praia. Escuro! A voz irreal estalou em alarma. As gaivotas nunca voam no escuro. Mas Fernão não prestava atenção e não a ouvia. É bom, pensava. A lua e as luzes brincando na água, atirando à noite pequenos lampejos e tudo tão calmo, tão parado. Desça! As gaivotas nunca voam no escuro. Se estivesse destinado a voar no escuro, você teria olhos de coruja, teria mapas em vez de miolos, teria as asas curtas do falcão. Envolto na noite, a 30 metros no ar, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as resoluções desvaneceram-se. Asas curtas. As asas curtas do falcão. É isso! Como fui louco! Tudo que preciso é de uma asinha curta. Tudo que eu preciso é fechar as asas o mais que puder e voar só com as pontas. Asas curtas. Subiu a 600 metros acima do negro mar e, sem pensar um momento no fracasso ou na morte, apertou as asas de encontro ao corpo, deixou que apenas as pontas das asas cortassem o vento como lâminas de punhal e mergulhou na vertical. O vento era o rugido de um monstro na sua cabeça. 100 km por hora, 130, 180 e ainda mais depressa. A tensão nas asas agora se deslocava a velocidade de 200 km por hora. Não chegava a ser tão forte como antes, a 130, e bastou-lhe mover só um bocadinho a ponta das asas para sair da queda sem dificuldade e disparar por cima das ondas como uma bala cinzenta de canhão apontada à lua. Semicerrou os olhos para se proteger do vento e regozijou-se. 200 km por hora e controlados! Se mergulhasse de 1.500 metros em vez de 600, que velocidade! As promessas de momentos antes estavam esquecidas, varridas por aquele enorme vento rápido, e contudo, não sentia remorso por não cumprir as promessas que fizera a si próprio. Essas promessas são só para as gaivotas que aceitam o vulgar.
Quem conseguiu chegar à excelência de sua aprendizagem não tem necessidade desse tipo de promessa. Quando o sol começou a romper, Fernão Gaivota treinava outra vez. Vistos de 1.500 metros, os barcos de pesca eram pontinhos escuros no azul liso da água, e o bando da alimentação, uma apagada nuvem de átomos de poeira, movendo-se em círculo. Ele estava vivo, ligeiramente trêmulo de prazer, orgulhoso de que seu medo estivesse dominado. Então, sem cerimônias, cingiu-se com as asas anteriores, estendeu as curtas, colocando as pontas em ângulo e mergulhou diretamente em direção ao mar. Quando passou os 1.200 metros, deslocava-se a velocidade máxima e o vento era um sólido muro de som contra o qual não podia mover-se mais depressa. Voava agora em pleno mergulho, a velocidade de 320 km por hora. Engolia em seco, sabendo que se as asas se abrissem àquela velocidade, ficaria reduzido a 1 milhão de pequenos fragmentos de gaivota. Mas a velocidade era poder, e era alegria e beleza pura. Começou o desvio a 300 metros. As pontas das asas vibravam e ressoavam contra o vento gigante. O barco e a multidão de gaivotas cresciam à velocidade de um meteoro e lançavam-se diretamente no seu caminho. Não podia parar e ainda nem sabia como iria virar aquela velocidade. A colisão seria a morte instantânea. Era melhor fechar os olhos. Aconteceu então nessa manhã, logo a seguir ao nascer do sol, que Fernão Gaivota atravessou o bando da alimentação como uma bala, riscando o céu a 300 km por hora, de olhos fechados, num tremendo rugido de vento e penas. A gaivota da fortuna sorriu-lhe dessa vez e ninguém foi ferido. Na altura em que espetou o bico para o céu, ainda frechava o ar a 240 km por hora, quando por fim diminuiu para 30 e voltou a abrir as asas. O barco era apenas uma migalha no mar, 1.200 metros abaixo. Na sua mente latejava o triunfo. Velocidade máxima, uma gaivota a 320 km por hora. Era uma vitória, o maior momento da história do bando. E nesse mesmo momento, nasceu uma nova era na vida de Fernão Gaivota. Voando para sua solitária zona de treino, encolhendo as asas para um mergulho de 2.400 metros, dispôs-se imediatamente a descobrir como virar. O movimento de 1 centímetro numa única pena da ponta da asa produzia uma curva larga e suave. A tremenda velocidade descobriu ele. Contudo, antes de descobrir isto, verificou que, se movesse mais de uma pena àquela velocidade, era disparado em movimento giratório, como uma bala de espingarda. E Fernão fez as primeiras acrobacias aéreas de uma gaivota viva. Nesse dia não perdeu tempo conversando com as outras gaivotas e voou até depois do pôr do sol. Descobriu o loop, o slow roll, o point roll, o inverted spin, o gull bunt e o pinwheel. Este termo, e os que o seguem, designam movimentos de acrobacia aeronáutica. Quando Fernão Gaivota se juntou ao bando na praia, já era a noite cerrada. Estava tonto e tremendamente cansado. Apesar disso, não resistiu ao prazer de voar no loop para a terra e de fazer no snap roll antes de aterrar. Quando souberam do triunfo, pensava: ficaram loucos de alegria. Como vale a pena agora viver? Em vez da monótona labuta de procurar peixe junto dos barcos de pesca, temos uma razão para estar vivos. Podemos subtrair-nos à ignorância. Podemos encontrar-nos como criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres, podemos aprender a voar. Os anos vindouros brilhavam e trauteavam promessas. As gaivotas estavam reunidas em conselho quando ele aterrou e, segundo parecia, já estavam em reunião havia algum tempo. Na realidade, estavam à espera dele. Fernão Capelo Gaivota é chamado ao centro. As palavras do mais velho foram pronunciadas no tom mais solene. Ser chamado ao centro só podia significar grande vergonha ou grande honra. Ser chamado ao centro, por honra, era a maneira como eram designados os principais chefes das gaivotas. Claro, pensou, o bando da alimentação esta manhã viu o triunfo.
Mas eu não quero honras. Não me interessa ser chefe. Só quero partilhar o que descobri, mostrar a todos esses horizontes que estão à nossa frente. Avançou um passo. Fernão Gaivota, disse o mais velho. É chamado ao centro por vergonha aos olhos das gaivotas suas semelhantes. Foi como se lhe batessem com uma tábua. Os joelhos enfraqueceram-lhe, as penas tombaram-lhe, um enorme rugido ensurdeceu-o. Ser chamado ao centro por vergonha? Impossível! O triunfo! Eles não podem compreender. Estão errados, estão errados. Pela sua desastrada irresponsabilidade, entoava a voz solene, por violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas, ser chamado ao centro por vergonha significava que seria banido da sociedade das gaivotas, desterrado para uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota aprenderá que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o desconhecível, mas não podemos esquecer que estamos neste mundo para comer e para nos mantermos vivos, tanto quanto pudermos. Uma gaivota nunca contesta o conselho do bando, mas a voz de Fernão ergueu-se gritando: irresponsabilidade? Meus irmãos! Quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre e desenvolve um significado, um propósito mais elevado na vida? Passamos 1000 anos lutando por cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Deem-me uma oportunidade, deixe-me mostrar-lhes o que descobri. O bando mostrou-se impenetrável como a pedra. Quebrou-se a irmandade, entoaram em conjunto todas as gaivotas, e em perfeito acordo taparam solenemente os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos seus dias sozinho, mas voou muito além dos penhascos longínquos. A solidão não o entristecia. Entristecia-o que as outras gaivotas se tivessem recusado a acreditar na glória do voo que as esperava. Recusaram-se a abrir os olhos e a ver. Aprendia cada vez mais. Aprendeu que um eficiente mergulho a grande velocidade lhe dava o peixe raro e saboroso que vivia 3 metros abaixo da superfície do mar. Já não precisava de barcos de pesca nem de pão duro para viver. Aprendeu a dormir no ar, estabelecendo um percurso noturno pelo vento do largo, cobrindo 150 quilômetros desde o ocaso até a aurora. Utilizando o mesmo controle interior, voou através de nevoeiros cerrados e subiu acima deles para céus estonteantes de claridade. Enquanto qualquer outra gaivota ficava em terra, conhecendo apenas neblina e chuva, aprendeu a dominar os altos ventos do continente e a jantar ali os delicados insetos. O que outrora desejara para o bando, tinham agora só para si. Aprendera a voar e não lamentava o preço que pagara por isso. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a ira são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta, e sem isso a perturbar-lhe o pensamento, viveu de fato uma vida longa e feliz. Vieram à noite e encontraram Fernão deslizando tranquilamente sozinho pelo seu querido céu. As 2 gaivotas que surgiram junto às suas asas eram puras como a luz das estrelas, e o brilho que delas se desprendia era leve e afável no éter noturno. Mas o mais encantador era a perícia com que voavam, as pontas das asas movendo-se a 1 centímetro exato e constante das suas. Sem uma palavra, Fernão submeteu-as ao teste a que nenhuma gaivota fora ainda submetida. Torceu as asas, diminuiu a velocidade para 1,5 km por hora e deslizou lentamente, quase parando no ar. Os 2 pássaros irradiantes deslizaram com ele suavemente, mantendo-se em posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas e caiu num mergulho de 280 km por hora. Mergulharam com ele, riscando a noite em formação impecável. Por fim, transformou diretamente essa velocidade numa longa rotação ascendente, lenta e vertical. Giraram com ele, sorrindo. Regressou ao voo planado e esperou algum tempo antes de falar. Muito bem! Quem são vocês? Nós somos do seu bando, Fernão. Somos suas irmãs. As palavras eram fortes e calmas. Viemos para levar você para mais alto, para levá-lo para casa. Eu não tenho casa,
nem tenho bando. Fui banido. E estamos agora sobrevoando o pico da grande montanha do vento. Já não posso elevar este velho corpo além de umas centenas de metros. Você pode sim, Fernão, porque aprendeu. Acabou-se numa escola e chegou a hora de começar outra. O entendimento raiou nesse momento para Fernão Gaivota, tal como iluminara, sempre em toda a sua vida. Tinham razão. Ele podia voar mais alto e era tempo de ir para casa. Lançou um último longo olhar pelo céu, por aquela magnífica terra prateada onde aprendera tanto. Estou pronto, disse por fim. E Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as duas gaivotas brilhantes como estrelas para desaparecer num céu perfeitamente escuro.